E aí pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu faço esse vídeo do melhor filme de super-heróis da história, pelo menos até hoje, até quando eu estou gravando esse vídeo aqui, final de 2020. Por que eu falo isso, né? Porque é o filme, se não é o melhor, até que melhor é uma questão de gosto também, é o mais completo. E para eu poder falar desse filme aqui, eu tenho que estabelecer algumas regras. Porque quando a gente fala assim, é o melhor filme, aí sempre tem aquele, e outro filme, e outro filme. Então eu já vou dizer aqui que junto desse filme aqui, ainda tem o filme do Homem-Aranha 1 e do Batman, na verdade o segundo Batman da trilogia do Nolan. Esses três filmes são os tops. Ah, e é bom deixar claro aqui outras coisas. Primeiro, gente, essa é só a minha opinião, tá? É opinião, não precisa me bater não. Se você pensa diferente, deixe seu comentário aqui, é só uma opinião. Senão o povo vai me xingando aqui, mas tem outro filme e tal. Opinião, não é proibido ter opinião não. E segundo, eu tô partindo do pressuposto, quando eu falo filme de super-heróis, dos filmes de super-heróis, de super-herói único. Filme de equipe é equipe de super-herói, não dá pra comparar um filme de equipe com um filme de super-herói único. Mas eu vou falar aqui por que esse filme do Superman é o mais completo, né, gente? E para eu poder falar aqui, deixe de se inscrever no canal. Se você curte esse filme, já assistiu esse filme, comenta também. Vamos trocar ideia porque eu respondo a todos os comentários. Galera, esse filme, ele é de 1978, é um filme muito antigo, mas como diriam, né, envelheceu bem. Eu não era nascido nessa época, eu sou mais velho do que a maioria das pessoas que me assistem aqui, mas eu não era dessa época, o filme saiu em 78, mas gente, eu era criança quando esse filme saiu aqui no Brasil, porque é o seguinte, antigamente, quando o filme saiu em 78 nos Estados Unidos, para passar na televisão aqui, deve ter passado, sei lá em 84, aí eu já era criancinha já, então assim, demorava 4, 5, 6 anos para um filme sair no cinema dos Estados Unidos, para a distância, né? O tempo do cinema para a televisão aqui. Então esse filme fez parte da minha infância. Os outros filmes eu já assisti, eu já era maiorzinho, conseguia até ver um pouco mais, de forma mais crítica, mas quando eu paro para analisar todos, esse filme do Superman 1, ele é o mais completo, porque hoje, galera, o filme, a maioria desses heróis, né, que são os mais famosos, os filmes retratam eles com uma determinada fase. Olha esse herói sobre essa visão. Olha esse herói no início. Nós estamos aqui para ver um filme do Batman que vai sair em 2022, que é o Batman em início de carreira. É só aquele momento do Batman. Já teve o Batman do Ben Affleck, que era o Batman em fim de carreira. São momentos do filme. A gente teve a série Smallville, que era o Superman em início de carreira. Então são momentos que tem hoje, e nesse filme a gente tem tudo do herói. A gente tem não só a origem inteira, ou pré-origem, né? O que aconteceu em Krypton começa na pré-origem, a própria origem dele em si, além da origem contada tintim por tintim, até o filme demora muito contando a origem dele, tem ainda o desenvolvimento do personagem, e o desenvolvimento, assim, ele aprendendo, ele vendo os limites, junto desse desenvolvimento, tem ainda a questão psicológica dele, que você começa a aprender que ele quer fazer o bem, mas às vezes ele não pode para não aparecer para as pessoas ali, então tem esse dilema moral dentro dele ainda. Depois você tem o herói na plenitude dos poderes, que é ele sabendo usar tudo, sabendo a limitação dele, sabendo o que ele pode fazer ali. Então tem ele também, uma cena que eu acho bastante interessante, é que tem ele nas lutas ali do dia a dia, nas brigas do dia a dia contra vilões, entendeu? Que hoje os filmes não têm, o filme não dá tempo, hoje os filmes não dão tempo de fazer isso, de um desafio comum, um desafio normal. O herói é criado no filme e já pega o vilão, no meio do filme já é hora de enfrentar o vilão, já vai para um super confronto ali, para um super desafio, e não tem aquele desafio corriqueiro do dia a dia. E a gente nesse filme vê o Superman brigando com bandidos ali, bandido tenta bater ele com pé de cabra, ele põe medo dos bandidos. Então isso é muito divertido de ter a série, de ter o desenvolvimento inteiro, né? O desenvolvimento, a plenitude dos poderes e ainda os dramas morais e psicológicos que o personagem passa. É bom ressaltar que nessa época ninguém queria fazer filme de super-herói, era uma queimação, era uma mico, né? Você fazer filme de super-herói, os atores grandes da época não toparam chegar, até que Marlon Brando, que já era famoso, já era o poderoso chefão, topou fazer. Aí depois que Marlon Brando topou, falou, eu também quero. Até que o Gene Hackman tentou fazer, a Margot Kidder, que é a Lois Lane, topou fazer também. Então os atores começaram, o corpo, né, o elenco começou a tomar corpo ali, então ficou muito bem escolhido. Falando sobre o filme ser antigo, eu vou falar aqui, ele é antigo, mas ele não é ultrapassado. Existem os efeitos especiais
que hoje você olha e fala assim, esse efeito não tá bom não. Mas ele, para a época, era excelente e existem efeitos especiais que hoje ainda são excelentes. Gente, não tinha computação gráfica naquela época, então as coisas que apareciam na tela, elas de fato tinham que acontecer. Tem uma hora que o Superman chuta uma bola de futebol para longe, aquela bola não foi colocada por computador, foi com um canhão de ar mesmo para disparar uma bola de verdade. Então eram efeitos práticos e, gente, não tem ninguém que voa melhor do que o Christopher Reeves. Eu vou falar dos atores ainda, né, principalmente dele, mas o voo dele era perfeito, que é a parte técnica mais difícil, porque ele ele praticava paraglider, ele tinha um ótimo equilíbrio, um ótimo controle e ele voa melhor do que hoje, né? Hoje o ator tá no chão e de repente o computador sobe, ele não tem mais cabo, tem menos cenas de cabo e as cenas de cabo com ele são perfeitas. Tem uma cena que ele voa quase de cabeça, quase para trás, assim, de cabeça para baixo, parece que ele tá dançando no ar ali, com tanta intimidade que ele tem com os cabos ali, é perfeito. Inclusive, a marketing do filme na época era: você vai acreditar que o homem pode voar. Tudo bem que ele não é homem, mas enfim, você entendeu. E falando ainda de ultrapassado, o filme, embora seja antigo, ele não tem ideias ultrapassadas, tanto que as cenas do próprio filme são usadas até hoje. Existem duas cenas. Uma cena que é quando o Superman vai entrar na casa ali do Lex Luthor, que fica no esgoto, né, uma mansão dentro do esgoto, que fica ali no submundo, né? Quando ele entra ali, essa mesma cena que foi apagada do filme, ela foi usada na série Supergirl, na personagem Rain, quando ela invade a mansão Luthor. Olha aí. Gente, o filme é tão bom que até a ideia apagada serve para fazer uma cena hoje. E não é só essa não, no filme Superman 2, que não é o caso, aqui eu tô falando do 1, né? Mas só para vocês verem que os dois foram feitos juntos, o Superman 1 e o Superman 2 foram filmados juntos, né? Tem uma cena que ele briga com o Zod, que é a mesma cena que foi copiada e referenciada no filme do Superman Homem de Aço, que é um filme recente. Ou seja, cenas antigas desses filmes do Superman são utilizadas hoje para você ver que as ideias são de fato boas e não ultrapassadas. E o filme te explica tudo. Se você sentar com uma criança, ela vai entender tudo o que acontece no filme, que mostra, além, como eu falei, do desenvolvimento dele, mostra como é que era o planeta, o drama, a decisão do planeta dele lá, dá a ideia ainda da Zona Fantasma, que é um gancho pro próximo filme, né? A história é tão bem contada que dá para contar toda ela fechada e ainda deixar margem para outros filmes, que é o que aconteceu, né? E ainda mostra também ele construindo a Fortaleza da Solidão, a casa dele ali, mostra ela por dentro com detalhes. Aliás, tudo que foi filmado do 1 e 2 foi filmado de uma vez no galpão lá onde que fizeram a Fortaleza da Solidão, mas está tudo contado. E agora é hora de falar dos atores, né? Porque o primeiro deles é o Marlon Brando, como eu falei, já era famoso. Ele traz uma moral ali que você fala assim, pô, o pai do Superman é o Marlon Brando, o poderoso chefão, é o pai do Superman, né? Que moral que ele traz. O Gene Hackman, que é o Lex Luthor, é um personagem, não tem Lex Luthor melhor, não consigo enxergar um Lex Luthor melhor que ele, porque você vê que ele é mau, que ele é inteligente e que ele é excêntrico como Lex Luthor deveria ser e funciona muito bem. Tem ainda a Lois Lane, que atua muito bem na forma dela ali, né, de nariz empinado. E por fim, claro, o Christopher Reeves, que, gente, não tem como, cara. Ele é o super-homem, o cara incorporou demais o personagem. Eu tava vendo entrevistas, né, dos atores da época, eles falando que todo mundo, que ninguém tava dando muita ideia pra essa história de super-herói, né, porque, como eu falei, era apagação, né, de mico e tal, mas o ator entrou no personagem como se aquilo, tipo, você sabe quando a pessoa entra
com faca nos dentes, como a gente fala assim, né? E o cara entrou para ser de fato o Superman e é assim até hoje. Eu não consigo ver outro Superman, outra encarnação de um personagem tão grande entre o personagem e o ator como foi o Superman com o Christopher Reeves. A gente teve outros atores ali, o Wolverine com o Hugh Jackman, é bastante assim, também o Homem de Ferro com o Robert Downey Jr., beleza, mas o Clark Kent com o Superman, perdão, Clark Kent não, mas o Christopher Reeves com o Superman é uma junção tão perfeita e o mais difícil, ela é perfeita para os dois, ele consegue ser a encarnação perfeita tanto do Clark Kent quanto do Superman, e um ator, um personagem não tem nada a ver com o outro. Você olha por Clark Kent, a postura dele é totalmente diferente do Superman, o que não aconteceu nesse filme do Henry Cavill. Aliás, gente, eu gosto muito do Henry Cavill, e o Henry Cavill é muito bom de Superman, mas eu não acho ele um Clark Kent, mas às vezes tem a ver com o diretor também. Mas enfim, no filme do Superman, o Clark Kent é perfeito e o Superman é perfeito. Outra coisa que é interessante é que todos os personagens, eles são voltados para o humor. De alguma forma você ri deles. O Clark Kent é bem bobão, pastelão, né? O Superman é irônico e ainda tem o Lex Luthor excêntrico e ainda o Otis, o assistente do Lex Luthor, também bastante atrapalhado. Também. Todo mundo é engraçado, mas o Superman entra e traz a seriedade pro filme que você não vê, que não é um filme de comédia. Você se diverte vendo, mas sabe que os problemas ali são problemas, como se dizem, reais e que o Superman supera eles. Outra coisa que faz esse filme também ser especial é o quão fiel ele é aos quadrinhos. Gente, a gente sabe como é difícil adaptar quadrinho para o cinema, porque o formato é outro, mas eu nunca vi um filme tão próximo do que é não só o personagem, a roupa, o uniforme é o mesmo, né? Idêntico, como também o tipo de história, o tipo de situação, tudo é muito fiel aos quadrinhos, os diálogos têm tudo a ver, você enxerga o Superman dos quadrinhos no filme e é tão difícil fazer isso. Aliás, muitos filmes de hoje patinam por não conseguirem ser fiéis, às vezes o filme é bom, você fala assim, nossa, o filme é excelente, mas aquele cara não tem nada a ver com quadrinhos. Tá aí Aquaman, o Aquaman do filme não parece muito com o Aquaman dos quadrinhos, mas o filme é excelente, o filme é muito bom. E já no filme do Superman não acontece isso, há um equilíbrio de tudo. Ele tem praticamente as páginas dos quadrinhos ali, aliás, os próprios quadrinhos são referenciados no início do filme. Olha que homenagem legal, a primeira cena de todas já é folheando uma revista em quadrinhos de 1938, que é quando o personagem foi criado. Que excelente saber disso, como eu falei, os quadrinhos eram pagação de mico, mas ainda assim os caras estavam assumindo, esse é um filme de quadrinhos. Olha que sacada. O roteiro do filme ele é feito pelo mesmo roteirista que fez O Poderoso Chefão. Olhem ele de novo. O roteiro é muito bem fechado, muito bem feito. Você entende as decisões dos personagens. À medida que o filme vai passando, você vai conhecendo. Dá tempo de conhecer os personagens. Você entende um por um e sabe por que o Superman decidiu fazer ou não decidiu fazer aquilo. O filme, claro, tem aquela super solução, né, de que para voltar no tempo basta girar a Terra ao contrário, né? Isso desde você fala assim, mas girar a Terra do contrário, isso aí não existe. Também não existe Superman, ninguém voando, não. Mas aí faz parte da fantasia do filme, né? É uma decisão, gente, que na prática não vai funcionar nunca. Se você virar a Terra ao contrário, né, partindo do pressuposto que a Terra é redonda. Se você virar a Terra ao contrário, o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer, porque os prédios iam cair, ia desabar tudo e o Sol ia voltar. Só isso ia acontecer, não ia voltar o tempo, não. Mas o filme traz essa solução e porque ela é recheada daquele dilema ético ou moral que ele tem conversando ali, né, mentalmente nas nuvens com o pai dele, de não interferir na história da humanidade. Então aquilo ali você fica num dilema, né? O que o Superman vai fazer? A história te conduz até ali. E a música do filme, não preciso nem falar, né? É feita por John Williams. Gente, John Williams fez, além do Super-Homem, que é essa música do Superman, que é icônica, né? Ainda fez Guerra nas Estrelas, fez Indiana Jones, ET, Parque dos Dinossauros. Não é pouca coisa, não. O cara sabia o que ele estava fazendo. Mas além dessa música clássica, famosíssima, aí, o filme, a trilha sonora do filme é excelente, porque ela tem a parte ali que é de correria, né? Quando o Superman está com pressa, tem a música de drama, tem a música de dúvida, tem a música de romance. Todas elas encaixam muito bem durante a história. E o tema central, o tema principal, ele é bastante colorido, assim, exatamente, ele representa exatamente o personagem. Quando você escuta a música, você sabe que ela é do Superman.
E por essas razões que eu coloquei aqui, eu acho o filme mais completo que tem. Tem tudo que um filme de super-heróis pode ter. Ele pode, se você não quiser achar ele o melhor, beleza. Existem outros filmes completos, mas geralmente um filme tem tudo, mas falta um vilão. Tem tudo bom, mas não tem o desenvolvimento psicológico. Tem um desenvolvimento psicológico bom, mas não conta tanto a origem, é só um flashback. Sempre tem uma coisinha nos outros filmes, assim, sempre tem alguma coisinha faltando ali, né? Mas esse filme do Superman não tem, é um filme encaixadíssimo, bom de você poder assistir, conhecer melhor o personagem, caso você não tenha assistido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa crítica aqui do filme, crítica feita 42 anos depois que o filme foi lançado, né? Um grande abraço e até mais.